Olá, boa noite. Está no ar ao vivo mais uma edição do ABP TV. Hoje vamos falar sobre saúde mental e relações de trabalho. Para debater o assunto, recebemos o médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL, Dr. Antônio Geraldo da Silva. Recebemos também a psiquiatra pela ABP, médica do trabalho pela ANANTE, pós-graduada em perícia oficial em saúde, MBA em gestão em saúde, médica do Banco do Brasil e do Ministério da Saúde, doutora Letícia Mameri. Teremos ainda a médica psiquiatra mestre em saúde comunitária, doutora em psiquiatria, professora titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, doutora Vânia de Aguiar. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta. Pelo YouTube e Facebook você pode enviar pelo espaço de comentários. Mas se você estiver assistindo pelo site da ABP, envie a sua pergunta pelo linha direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. A relação entre saúde mental e trabalho vem sendo discutida com intensidade na última década. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as principais causas de estresse associado ao trabalho estão nas situações de competição. Além disso, estatísticas da organização apontam que 1 em cada 5 pessoas no trabalho podem sofrer de algum problema de saúde mental. O impacto dessa situação se dá não somente no âmbito laboral, mas também nos demais aspectos do trabalhador, causando perda de produtividade, absenteísmo, entre outros. Como eu disse, estamos ao vivo, a ABP TV, hoje recebendo aqui no estúdio o presidente da ABP e também da APAL, doutor Antônio Geraldo da Silva. Doutor Antônio, muito obrigado pela participação do senhor nessa noite. Qual a importância da gente falar desse tema, saúde mental e relações de trabalho? Olha só, é extremamente importante tratar desse tema e por isso nós temos grandes especialistas aqui hoje para falar do mesmo, porque imagina você, a grande parte da nossa vida nós passamos muito mais no trabalho, nós médicos pelo menos, do que fora do trabalho. Então nós passamos aí de 10, 12, 15 horas no trabalho e nós temos adoecido muito por causa do trabalho, tanto nós médicos quanto os não médicos também. É um tema que nós vamos tratar com muito afinco, com muito carinho. Acabamos de criar agora na ABP a comissão, essa comissão que é a comissão de psiquiatria e trabalho, e pretendemos fazer muita coisa relativa a isso, porque precisamos cuidar de nossa saúde, precisamos cuidar da qualidade de vida, cuidar do nosso bem-estar. Isso é muito importante para que a gente tenha uma vida saudável, uma saúde mental melhor, né? Precisamos disso. Ok, doutor Antônio, muito obrigado. Vamos lá então com a doutora Letícia Mameri, ela está participando conosco direto do Espírito Santo. Doutora, muito obrigado pela participação, pela presença da senhora nessa noite. Já gostaria de fazer uma primeira pergunta. Os empregadores estão preparados para lidar com funcionários que apresentem sintomas de doença mental? Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da ABP para estar aqui falando nesse momento. Em relação à pergunta, o que a gente vê, né? Na verdade, não são só os empregadores. Infelizmente, a população em geral, ela não está muito preparada para falar desse tema. O estigma ainda é muito grande. E no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, nada mais é do que uma coisa replicada da sociedade. Então, se eu tenho um ambiente social onde o estigma é marcado, onde falar do adoecimento mental traz vergonha, às vezes, para as pessoas, onde muitos preferem não procurar tratamento, a procurar e falar que tem uma doença psiquiátrica, no ambiente corporativo isso também acontece. Muito bem. Olha só, Vânia, você está nos ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá, meu amigo. Vânia está no ar. Ok. Vamos agora então com a Vânia de Aguiar, ela que está participando com a gente direto da Bahia. Vânia, em nome da ABP também, muito obrigado pela participação da senhora. E a pergunta que eu tenho a fazer é, as relações de trabalho, elas podem funcionar como gatilho para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos? Boa noite a todos. ABP
também pelo convite. Claro, as relações de trabalho, elas influenciam. Nós estamos aí com uma instabilidade no sinal com a doutora, então eu vou passar essa mesma questão ao doutor Antônio Geraldo da Silva, que está aqui no estúdio comigo. Doutor, gostaria que eu repetisse a pergunta? Claro, por favor. Doutor, as relações de trabalho, elas podem funcionar como gatilho para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos? Veja bem, o que é que nós temos para que exista um transtorno psiquiátrico? Nós temos que ter uma característica genética, uma predisposição genética e algum fator que venha para atuar como gatilho, que nós chamamos de fenótipo, né? Então tem o genótipo e o fenótipo. A relação de trabalho, as relações de trabalho, elas, quando elas não estão estáveis, elas podem sim atuar a depender de como a pessoa entende que este é um fator agressor. Então, se for um local tranquilo, um local de paz, onde se cultiva tranquilidade para trabalhar, condições de trabalho adequadas para você exercer o seu ofício, isso vai atuar de uma maneira protetiva. Quando isso desanda, quando isso não anda da maneira como deve ser ou como deveria ser, isso aí muda completamente. E pode sim atuar como um fator desencadeador de doenças. E então, sendo o que nós poderíamos colocar como algo que deve ser retirado da rotina daquele trabalhador para que ele tenha uma vida mais saudável, para que ele tenha uma vida mais tranquila. E aí, claro, ele tem uma proteção maior. E é interessante que a Letícia, médica do trabalho também, que ela pudesse falar sobre isso, principalmente onde ela trabalha, que é no sistema bancário. Como é que é isso? Pode nos falar, Letícia? Claro. A questão do ambiente laboral, no meu entendimento como médica do trabalho, ele tem que ser um local terapêutico. Então, o trabalho, ele tem que ter essa função, tem que ser algo que edifique a pessoa, que melhore a questão psíquica dela, tem que ser um fator de promoção de saúde. A partir do momento que, por alguma razão, isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. E isso vai ser individual. Então, muitas vezes, o que eu faço é fazer a escuta do funcionário e entender o porquê que, para ele, que é exatamente isso que o Dr. Antônio Geraldo colocou, para aquela pessoa específica, o que está acontecendo que aquele ambiente que era para ser um ambiente benéfico, produtivo, que ele iria edificá-la, né, de alguma forma está sendo deletério e pode vir até a desencadear alguma patologia. O setor bancário, eu falo sempre assim, que a gente tem vários tipos de banco, né, no país. Eu sou médica concursada do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem uma característica específica, que é o que eu posso falar, e tem os bancos privados que têm outras características. No Banco do Brasil, a gente tenta fazer um trabalho sempre com os funcionários para que eles consigam visualizar o propósito do trabalho. Isso é muito importante. Quando o funcionário entende que ele tem um propósito, ele tem, claro, a carga genética, ele tem todas essas questões, ele vai ter o estressor do trabalho, mas ele consegue visualizar o trabalho de outra forma. As relações ficam mais produtivas, né? Então, o trabalho, do mesmo modo que ele pode ser agente adoecedor, ele deve ser agente terapêutico. E o médico do trabalho, juntamente com o psiquiatra, eles têm que trabalhar em conjunto, buscando isso. Eu entendo que a meta tem que ser essa, transformar o local de trabalho em algo terapêutico. Bom. Ok, doutora Letícia, muito obrigado. Lembrando a você que estamos ao vivo, então você pode escrever a sua pergunta pelo espaço de comentários tanto do YouTube quanto do Facebook. Nosso tema hoje é saúde mental e relações de trabalho. Faça como fez aqui o Henrique Paulo, doutor Antônio. Ele perguntou lá pelo Facebook o seguinte, ele desejou boa noite, ele é lá de Paranaguá, no Paraná. Quais são os transtornos mentais mais comuns de profissionais que atuam nas áreas operacionais, em especiais em terminais e portos? Olha só, nós temos as questões relacionadas às doenças específicas
de alguns tipos de trabalho. Mas, na maneira geral, o que a gente percebe é que a prevalência das doenças mentais, do que a gente tem para a população em geral, acaba se repetindo. Eu não vou falar especificamente de cada doença para chegar, que é até impossível fazer isso, mas assim, acaba repetindo também nas questões do trabalho. E aí nós temos uma prevalência muito grande de quadros depressivos, mas quando você trata de porto, por exemplo, você já tem uma prevalência aumentada de dependências químicas. Isso é extremamente importante. Quando você fala de porto, mas aqueles que viajam, aqueles que transitam, é uma coisa, aqueles que trabalham no porto e que fica fixo é uma outra posição, uma outra situação. Nós temos doenças clínicas que prevalecem mais, inclusive doenças transmissíveis sexualmente, outras doenças mais, mas nas doenças psiquiátricas a gente não tem trabalho específico direcionado para dizer assim, nós temos esse grupo de doenças para essa população, diferentemente do que é o da população em geral. Ok, doutor Antônio. Doutora Letícia, o João Vitor enviou uma pergunta lá pelo YouTube. Ele quer saber se o paciente com esquizofrenia, se ele pode trabalhar. Sim, ele pode trabalhar, com certeza. O que a gente avalia sempre é que não é a doença, eu falo que não é a doença que define a pessoa, e não é a doença necessariamente que define se ela está apta ou inapta para o trabalho. É mais importante do que isso, é avaliar para que tipo de trabalho. Então, ela pode trabalhar, dependendo de como ela está clinicamente, dependendo das medicações que ela está tomando e dependendo do tipo de trabalho que ela vai executar. Mas, com certeza absoluta, ela estando estável clinicamente, vai ter um trabalho que vai ser executável por ela. Então, o mais importante é entendermos as pessoas como seres individuais e entender o trabalho como algo que as pessoas podem executar sempre, mas que muitas vezes a gente tem que fazer adaptação, né? Adaptação do posto de trabalho, adaptação do tipo de trabalho que ela executa. Mas, para mim, eu sempre entendo que é possível as pessoas trabalharem e que alguma coisa o médico do trabalho, juntamente com o médico assistente, nesse caso o psiquiatra, podem e devem fazer para reinserir essa pessoa no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Ok, doutora. Continuando com a senhora, eu gostaria de saber quais são as doenças mais encontradas no trabalhador brasileiro atualmente. A doença mais prevalente atualmente são os transtornos ansiosos, né? A ansiedade tem uma prevalência muito grande e os quadros depressivos, que é uma réplica do que a gente vê na população em geral. Ok, doutora Letícia, obrigado. Doutor Antônio, gostaria de complementar? Não, é isso mesmo, acho que a colocação perfeita. Eu estou agora querendo ver entrar no ar aí a Vânia, mesmo que seja por telefone. A doutora Vânia tem uma experiência importante, professora universitária, e que nós convidamos porque ela gosta dessa área, ela tem um trabalho importante nessa área. Já podemos perguntar para a doutora Vânia? Doutora Vânia já está conosco? Vamos tentar... Ainda não, doutor. A gente está tentando reconectar lá com a doutora Vânia. Vamos seguir com o senhor e também com a doutora Letícia. Doutor Antônio, assim como outras doenças, o trabalhador também passa por perícia para avaliar a doença mental? Depende. Se for necessário que ele submeta a isso para poder, por alguma razão específica, sim. Mas essa pergunta ela tem um complemento para eu entender melhor? Ela ficou incompleta, não? Vamos seguir aqui a pergunta do nosso roteiro. Eu gostaria de saber então, doutor, se o trabalhador ele pode ser aposentado por doença mental? Ah, tá. Perfeitamente, claro. Assim como qualquer outra doença não psiquiátrica, o trabalhador ele pode aposentar por doença mental a depender de qual quadro psiquiátrico ele se apresenta. Se naquele momento ele apresentar um quadro em que ele não tenha condições de exercer o seu ofício, se ele não tenha condições
mas que aquilo, ao invés de ser benéfico para ele, ele não tem a capacidade de fazer, ou passa a ser maléfico para ele, ou ele é incapaz de proceder ao trabalho como deve ser, mantendo as mesmas características que ele tinha antes, que ele não ou que ele não possa ser readaptado para outro trabalho, sim, ele pode vir a ser aposentado. Hoje, o que a gente busca cada vez mais é o que a doutora Letícia colocou, que o trabalho seja bom, um ambiente terapêutico, que é um ambiente legal para se conviver, para viver, porque o trabalho ele dá cidadania. Eu digo sempre que, ao contrário do que as pessoas pensam, que o trabalho atrapalha para a gente proceder aos nossos tratamentos de pessoas com depressão, pessoas com ansiedade. Muito pelo contrário, o trabalho ajuda, o trabalho é um auxiliar, né? Nós precisamos, inclusive, do terapeuta ocupacional em alguns momentos para retornar algumas pessoas a alguns tipos de trabalho, ou do terapeuta ocupacional para fazer uma transição de uma pessoa que ficou um tempo afastada do trabalho para retorno ao trabalho. O trabalho é algo que ele valoriza a pessoa, ele valoriza o ser humano, ele engrandece o ser humano. Então, portanto, trabalhar é bom, trabalhar é importante, trabalhar dignifica. E o trabalho não deve ser visto como algo ruim. A situação se você tem um médico, por exemplo, que ele tem um quadro depressivo, que ele está chorando atendendo um paciente, que ele vai chorar no meio de uma cirurgia, ele não pode, ele vai ter que ser afastado até ele voltar a ter condições de exercer dignamente o seu trabalho. O mesmo serve para qualquer outra profissão. E aí chega num determinado momento em que não há uma recuperação do quadro, assim como não há uma recuperação de várias outras doenças não psiquiátricas, a gente tem que proceder aí, no caso, a aposentadoria da pessoa. Mas isso é o último recurso. A gente tem sempre o trabalho como algo bom, como algo produtivo, como algo resolutivo, que é importante a gente trabalhar em cima disso. Por isso, a medicina do trabalho e a psiquiatria precisam trabalhar juntos, trabalham juntos, há trabalho juntos já em relação a tudo isso. A ABP, a Associação Psiquiátrica de Brasília, aqui do Distrito Federal, por exemplo, ela tem uma parceria com a Abrante, que poderia até a gente ter implementado mais, mas pretendemos incrementar com a ANANT agora, que há uma facilidade maior, né? Nós temos uma parceria com a ANANT antiga, mas que não funcionou, que não chegou a lugar nenhum. A gente espera que com a ANANT hoje, nova, mudada, nova direção, consiga fazer isso, consiga trabalhar e nós podemos dar melhores resultados para os nossos pacientes. Ok, doutor Antônio, saúde mental e relações de trabalho. Esse é o nosso tema de hoje. Envie a sua pergunta. Agora, às 20h51, um rápido recado para você. A esquizofrenia é uma doença mental grave que atinge aproximadamente 1% da população mundial, ou seja, cerca de 77 milhões de pessoas. Nos dias 22 e 23 de maio, a ABP realiza a 5ª edição do curso ABP APAL WPA de atualização em esquizofrenia. Serão 2 dias de intensas atividades científicas com renomados pesquisadores do tema, abordando assuntos como o diagnóstico diferencial entre esquizofrenia e toque, monoterapia ou associação de antipsicóticos no tratamento, sintomas negativos e esquizofrenia e muito mais. Venha se atualizar nos principais tópicos de pesquisa sobre o tema. Inscrições e mais informações em abp.org.br/esquizofrenia. Estamos de volta ao vivo. Vamos entrar em contato com a doutora Vânia de Aguiar, que está com a gente direto da Bahia. Agora a doutora Vânia está conosco por telefone. Doutora, a senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Doutora, eu gostaria de repassar para a senhora a pergunta aqui do João Guilherme Tavares. Ele enviou para a gente lá pelo Facebook. Ele disse: percebo que a queixa de falta de autonomia e controle dos funcionários sobre a forma como executam o seu trabalho se comporta como uma forma de produção de ansiedade. De que forma o psiquiatra ele poderia interferir positivamente no sentido de tratar esses pacientes? Psicoterapia ou psicofarmacologia? Olha, eu acho que nessa situação, quando você tem uma perda de autonomia do trabalho, você tem que fazer psicoterapia mesmo com a pessoa que está sofrendo, né?
mas também é preciso que a gente tenha uma atuação social, né? Uma atuação no ambiente de trabalho, conversando com as pessoas, porque essa perda de autonomia ela é real, né? Ela faz parte do processo de trabalho. Então, do ponto de vista pessoal, é preciso que ele veja essa perda não como como desautonomia, vamos dizer assim, que ele tente se reengajar. Mas é também preciso que no ambiente de trabalho ele possa fazer isso. Ok, doutora Vânia, muito obrigado. Doutor Antônio, fique à vontade. Muito bem, a ideia é fazer aqui um bate-bola rápido aqui, comentários rápidos, para a gente pegar o maior número de pessoas, que tem milhares de perguntas aqui. Olha, as pessoas estão bastante interessadas. Aqui tem uma colocação, que aqui a Elisa Souza, a Elisa coloca o seguinte: eu acho que os empregados não dão muita atenção, empregadores não dão muita atenção para o lado mental dos funcionários. Grande motivo das pessoas entrarem e saírem rápido das empresas, pois infelizmente é difícil encontrar uma empresa que faça o funcionário se sentir valorizado. São muitas cobranças e pouco investimento. Pode falar um pouco sobre isso para ela, Vânia? Sim, sim, claro. Os empregadores, eles têm, né? Os métodos atuais de trabalho fazem com que as pessoas adoeçam muito. E realmente não está no interesse dos administradores, de todos os empregadores, né, os agentes que estão lá no trabalho. Essa preocupação com a saúde mental não vai para eles, não chega a eles. Temos vários determinantes. Um deles é o fato de que nós temos uma mão de obra que ela está abundante, que ela pode ser substituída. Então, se aquele ali teve um adoecimento, eu vou e pego um outro lá, naquele estoque, vamos dizer assim, de pessoas desempregadas. Então, mas todo o processo de trabalho atual que a gente vê nas empresas, ele é um processo que realmente desaliena o funcionário do processo de trabalho, o que só vai facilitar o aparecimento de transtornos mentais. Não sei se satisfiz com a resposta. Muito bem, Vânia. Vânia, eu vou fazer uma pergunta agora para a Letícia, depois eu vou fazer uma em seguida para você. A pergunta veio, Letícia, do Valdir Campos. Valdir Campos é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. O Valdir pergunta o seguinte: nas empresas, de um modo geral, tem algum programa voltado para auxiliar o dependente químico no ambiente de trabalho? Então, depende da empresa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar quase 5 anos na Vale, a Companhia Vale do Rio Doce. A Vale, ela, na época que eu estava lá, ela estava num processo de implementação num programa de álcool e droga. Eu sei que outras empresas grandes, como a ArcelorMittal Tubarão, elas têm esse programa, mas normalmente são empresas de grau de risco alto. Para quem não sabe o que é na legislação brasileira, as empresas elas são diferenciadas por grau de risco de exposição do trabalhador. Então, grau de risco alto, a gente chama grau de risco 4, são empresas onde tem muita atividade de risco, empresas operacionais mesmo. Essas empresas com grau de risco alto, empresas de grande porte, porque esses programas são programas que têm um custo muito alto, normalmente tem o programa, tá? Mas não tem nada na legislação brasileira que obrigue que tenha o programa, e muitas vezes o que tem na legislação dificulta a implementação do programa, que é um grande problema hoje. A nossa legislação, ela dificulta muitas ações, porque o empregador ele fica um pouco receoso de tomar algumas atitudes e depois ir para o litígio, né, ir para a justiça. Mas eu já tive essa experiência na Vale. Muito bem, excelente, Letícia. Vânia, a Iane Mendonça, ela faz uma pergunta aqui que é o seguinte: como diferenciar um trabalhador doente de uma pessoa que esteja simulando uma doença para obter ganhos secundários? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, né? É preciso que o examinador, né, ele esteja muito atento a esses problemas de simulação. Então,
A única pessoa que pode discernir isso é quem está examinando o paciente, né? Muito difícil você saber. Tem um diferencial, porque a pessoa pode ser um bom simulador, né? O que Vânia está colocando aí é extremamente importante, é que é o seguinte, é possível? Quem pode fazer isso? O especialista. O especialista, ele é treinado para fazer esse tipo de trabalho e ele vai conseguir fazer isso porque é muito difícil, dependendo da qualidade do simulador, né? Dependendo da qualidade desse artista, tem dificuldade sim. Mas nós temos técnicas e capacidade técnica para poder investigar isso, buscar diferenciar isso, e é possível fazer. Né, Vânia? Eu acho que esse o recado que Vânia quis dar e que é importante passar. Não tem como um chefe, um coleguinha de trabalho fazer isso, não. Isso é preciso ser feito pelo especialista. Quer falar sobre isso? Não é um perito apenas. Então, a simulação, né, é uma questão complexa, tem que ser o especialista, em particular o médico perito ou psiquiatra forense, né? Eu vejo que esses dois, eles acabam tendo uma formação que consegue avaliar simulações melhor. Muito bem. Aqui tem uma pergunta e vou passar para a Vânia. Vânia, essa pergunta é: como lidar com bipolar no trabalho? Bipolar no trabalho. Bom, primeiro eu acho que é preciso fazer adequadamente o diagnóstico, né? Encaminhá-lo a um psiquiatra, um especialista. Ele precisa ser tratado, né? Eu não sei se essa pessoa que pergunta é psiquiatra ou é um médico, né, em outra posição, mas eu acho que ele sempre tem que procurar. A gente sabe que o bipolar, ele pode retomar a sua condição de trabalho desde que esteja medicado, bem orientado, né, tenha feito psicoeducação e é perfeitamente possível retomar as atividades de trabalho. É só verificar se ele está sendo acompanhado, se ele está indo à consulta dele regularmente. Bom, eu penso, assim como a Vânia, dessa importância do cuidado, de saber que está acompanhando, que está fazendo tratamento. Eu só quero lembrar o seguinte: a gente não pode entrar nesse barco, nesse bonde do preconceito. Porque a pessoa é bipolar, qual é o problema? Problema nenhum. Desde que ele esteja em tratamento, desde que ele esteja tratando adequadamente, porque ele volta a ter um padrão normal de comportamento, como qualquer outra pessoa. Nós conhecemos bipolares famosos e que continuam trabalhando, produzindo, sendo excelentes no que fazem, porque continuam tratando adequadamente. Nós temos colegas no Brasil que são grandes nomes da área psiquiátrica, por exemplo, que já se declararam ser portadores de transtorno de humor bipolar e não deixaram de ser grandes nomes da psiquiatria do Brasil. São nomes de ponta e que trabalham muitíssimo bem. Nós temos nomes internacionais da psiquiatria, da psicologia, e que já fizeram a declaração de que tem a doença, que trata, que faz o controle direitinho e tem vida normal. Assim como temos empresários, juízes, engenheiros, enfermeiros, lixeiros, gente tem de todas as áreas e continuam trabalhando adequadamente. Então, cuidado com o preconceito, porque um bipolar ele pode exercer qualquer cargo, inclusive de presidência da República, né? Isso não tem nada demais. Eu quis dizer o cargo máximo dentro de uma hierarquia de um país. Não é impeditivo para fazer o trabalho e não tem nenhum cuidado especial, a não ser o que a Vânia falou, que é o cuidado de, se preciso for, essa pessoa ser orientada para poder fazer o tratamento adequado, para ter acesso adequado ao tratamento. Letícia, fale um pouco sobre isso também para nós. Então, eu volto a falar aquilo que eu deixei visto no início, né? A doença, ela não define as pessoas. Então, nós não podemos definir as pessoas pela doença e a pessoa não pode se encostar num diagnóstico, numa doença, para justificar alterações comportamentais no local de trabalho. E nós vemos também muito isso. A gente vê o estigma
Então, vemos muitos colegas que não sabem lidar e colocam a culpa no fato da pessoa ter uma doença. Se a pessoa está estável, não tem problema nenhum, pelo contrário, ela deve trabalhar. Mas também eu vejo o contrário. Eu vejo pessoas que se apoiam na bengala da doença para justificar desvios comportamentais. Então, isso é uma questão assim, muito delicada. Por isso que é tão importante o médico do trabalho atuar junto com o psiquiatra nessas questões, porque o médico do trabalho, ele conhece muito bem o ambiente laboral, ele que tem a prerrogativa de investigar aquele local, de ir lá conversar com os colegas, procurar saber, porque às vezes algumas coisas que estão sendo colocadas como doença, como causa da doença, é porque ele é bipolar que está acontecendo isso. Não tem nada a ver com a doença, é comportamental. E também é o médico do trabalho que consegue avaliar dentro dos setores se efetivamente está tendo algum preconceito, se aquilo ali que aquela pessoa está passando é um assédio moral, porque também, se você for definir uma pessoa pela doença que ela tem, isso é uma forma de assédio, né? Como que isso é colocado? Então, existem os dois lados. Então, essa parceria ela é muito importante justamente para a gente conseguir identificar isso. Você está assistindo ao ABP-TV, estamos aqui ao vivo todas as terças-feiras às 20h30. Se você ainda não é inscrito no canal da ABP no YouTube, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer aqui no canto da tela, e aí você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e não perder nenhuma das nossas próximas lives. Bom, agora às 21h05 é hora de saber o que é destaque no nosso Semana ABP. Na última quinta-feira, dia 6 de fevereiro, foi sancionado o Decreto número 10.225 de 2020, que institui o Comitê Gestor e regulamenta a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e Suicídio, Lei número 13.819 de 2019. Esta é mais uma vitória em favor da população. E com uma pessoa que é um anjo nas nossas vidas de todos que trabalham com a saúde mental. Porque um ano atrás foi criado um projeto de lei e um ano depois ele virou lei e está regulamentado. Essa é a Lei 13.819, a Lei Vovó Rose, que ela dá um nome, a Vovó Rose dá um nome à lei. Agora nós temos uma política nacional de prevenção à automutilação e suicídio. Nós temos uma lei que eu não conheço nenhum outro país do mundo que tem, que faz com que nós possamos agora fazer a notificação, inclusive das tentativas de suicídio, para que a gente tenha números reais e possa trabalhar esse tema que é tão caro para nós, que é tão difícil da população lidar com ele, mas nós agora abrimos isso para todo o país, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança e na área da cidadania. Vovó Rose é um anjo para nós. Muito obrigado, Vovó Rose, por esse trabalho, obrigado por fazer tudo isso. É isso. Agora nós vamos correr atrás, lutar para que o comitê gestor, que vai cuidar disso, faça um excelente trabalho. Eu acredito nesse governo que vai fazer um excelente trabalho. Obrigado a todos, vamos lutar junto, hein? Vamos ficar atentos, vamos cobrar, vamos buscar, e a gente precisa diminuir esses números que estão altíssimos. Muito obrigado. Quer participar da programação científica do 38º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP? Envie a sua sugestão de trabalho científico para apresentação no Congresso, que acontece nos dias 21 a 24 de outubro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Participe enviando sua sugestão de caso clínico, laudo psiquiátrico, pôster ou vídeo. E atenção, não é necessário estar inscrito no CBP para enviar. Acesse www.cbpabp.org.br e saiba como. Associado, venha integrar a gestão participativa da ABP. Inscreva-se para cargos nas comissões
comissões e departamentos da associação. A seleção de candidatos será com base na análise curricular, tempo de associação junto à ABP e também tempo de experiência na área de interesse. As inscrições devem ser enviadas até o dia 14 de fevereiro para o e-mail. Saiba mais em www.abp.org.br. Estamos de volta ao vivo, agora 21h08, doutor Antônio Geraldo. Tem duas notícias que eu acho bastante interessante que possamos comentar aqui. E até gostaria que as três estivessem aí na tela aí para a gente comentar isso, que eu acho que é algo bastante interessante. A primeira é sobre essa gestão participativa da BP. Já que nós estamos falando de psiquiatria e trabalho, vamos falar da gestão participativa. Aproveito que eu falei de psiquiatria e trabalho e estou vendo que a Letícia está colocando ali atrás um livro em que ela escreve um capítulo interessante. Tem um livro atrás dela ali que é um livro muito interessante. Quem puder ler, pega e leia esse livro, o livro do meu amigo Léo. A Letícia escreve nesse livro, um capítulo muito bom, por sinal. E você vê que minhas vistas estão boas, né? Eu usando óculos, a coisa fica boa. Bom, já que a gente está falando desse tema, essa gestão participativa, nós estamos convidando a todos para poder realmente manifestar o desejo de participar da gestão do BP, e por isso nós fizemos esse chamamento para que todo e qualquer associado possa participar de qualquer das nossas comissões e ou departamento, e por meritocracia. Por isso enviar o interesse, enviar o currículo, enviar até proposta de novas comissões. Nós temos interesse de poder fazer um trabalho conjunto. Eu acho que assim é melhor para a BP, é melhor para os nossos pacientes, é melhor para todos os associados, e todos podem fazer aí parte dessa gestão participativa, que é uma característica de uma gestão democrática, né? O outro ponto que foi falado, que achei muito bom ter passado esse vídeo aí, de agradecimento à vovó Rose, porque em menos de um ano, nós conseguimos entrar com um projeto de lei datado de 2019. Esse projeto de lei passou na Câmara, passou no Senado e foi sancionado com menos de 4 meses, deixa eu ver, 4 meses, 26 de abril, pelo presidente Bolsonaro, e com um ano, com menos de um ano de sancionado e com um ano do início do projeto de lei ser regulamentado, e hoje a gente tem a regulamentação da Lei 13.819, que é a lei que cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Olha que vitória maravilhosa. Agora nós temos uma lei, é obrigado você fazer notificação compulsória, notificação de tentativas de suicídio pelas escolas, pelos serviços de saúde. Nós vamos envolver, então, a segurança pública, a parte da saúde pública e a parte da educação. Para nós que trabalhamos aí na psiquiatria, eu e Vânia, que já estamos aí há mais de 30 anos, né, Vânia? Isso é muito interessante para o nosso trabalho. Vânia, quer comentar sobre essa lei? Quer falar alguma coisa? Vânia, quer comentar sobre essa lei? Quer falar alguma coisa? Eu acho extremamente importante isso, né? Que você possa divulgar e que as pessoas possam comunicar. Nós temos essa dificuldade na comunicação, né? Nessas coisas de comunicar, entrar para as estatísticas. Eu acho extremamente importante mesmo. Parabéns aí pela lei. Letícia? Eu acho fantástica essa lei, não só a lei, mas todo o trabalho que tem sido feito pela BP. Não estou falando isso porque estou na presença do presidente, nem porque estou no programa da BP. Realmente, assim, essa gestão participativa é super interessante, faz com que as pessoas se sintam motivadas. Então, vejam vocês, não é só no ambiente de trabalho formal, né? Porque o trabalho não é só o que a gente faz para o empregador. Nós, psiquiatras, também, quando a gente atua nessas comissões, a gente está fazendo um trabalho. E essa gestão participativa, ela atua promovendo o nosso bem-estar psíquico também. A possibilidade das pessoas participarem por mérito, entrarem nas comissões por mérito, se inscreverem, isso é muito legal. E a luta da ABP, a luta incansaente da ABP, na figura do nosso presidente, por leis, por uma melhor condição para a saúde mental na rede pública. Isso é muito legal, uma satisfação para a gente. Eu me sinto muito representada
e muito feliz com essas conquistas. Parabéns. Gostaria de agradecer a você que está acompanhando a gente pelo Facebook e principalmente pelo YouTube. Nesse momento nós estamos batendo um recorde de audiência no YouTube, então muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal e está nos acompanhando também pelo YouTube. Na tela, todas as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Siga, compartilhe a ABP. Doutor Antônio Geraldo. Agora eu vou fazer pergunta, bate e volta com aí os 4 aí na tela, aí os 3 na tela aí, tem que ser 30 segundos. Vamos lá. Vânia, a pergunta aqui é o seguinte, fugiu a pergunta, eu já acho, está aqui. Josiel Rodrigues, ele falou o seguinte: boa noite, sou de Itatiba, São Paulo. Pergunto a todos, se existe, qual a maior dificuldade que funcionários enfrentam nesse contexto do trabalho? O medo, receio de buscar ajuda, de ser afastado do ambiente de trabalho, o quanto isso influencia? De trabalho, quanto isso influencia? Olha, isso influencia enormemente, né? Esse medo já foi bastante comentado aqui. Ele tem medo do preconceito, ele não procura, o que dificulta muito o tratamento dele, né? E vai melhorar muito pouco se ele não procura ajuda, ou quase nada. Letícia, Leni Silva pergunta o seguinte: e quando você identifica e pede e orienta sobre buscar ajuda, porém o colega de trabalho não aceita, o que fazer? Procura pessoas que podem te ajudar nessa árdua tarefa. Então, procure o médico do trabalho da sua empresa. Se você tem contato com esse colega a ponto de ter acesso a algum familiar, alguma coisa assim, procure também. Mas temos que lembrar que as pessoas têm autonomia, né? Elas têm o direito de buscar ajuda quando elas quiserem. Eu complemento aí dizendo que, assim, a depender do tamanho da empresa, tem a medicina do trabalho, ou deveria ter, e aí procurar ajuda, inclusive na medicina do trabalho, procurar ajuda com assistente social da empresa, enfim, criar uma rede de proteção para que a pessoa possa ter acesso ao tratamento. Vânia, você de novo. Bom, eu sou meu nome é João Santos, sou de Cerro Azul, Paraná. Minha pergunta é: o neurologista também é área dele atender pacientes com depressão e ansiedade? Bom, não é? Eu acho sim, ele pode também atender se for em comorbidade, né? Se tiver duas doenças, se a pessoa, por conta da doença neurológica, ela tem um quadro psiquiátrico, ele pode. Mas é ideal que ele sempre esteja vinculado ao especialista, né? Até porque você, nos casos, inclusive, dos transtornos psiquiátricos associados a doenças neurológicas, a gravidade geralmente é maior. E um especialista vai saber manejar melhor esse quadro do que o neurologista, é claro. É porque é a sua área de expertise. Boa noite. Eu sou Gustavo Franceschi, de Bauru, São Paulo. Eita, nós estamos no Brasil inteiro, de norte a sul, né? Aqui a pergunta é o seguinte: as organizações que têm iniciativa como atenção primária, Vânia, são importantes para a prevenção de doenças mentais? Sim, claro que a atenção primária ela é importante na prevenção. O que precisa é que a gente apenas tenha efetivamente uma atenção primária, né? Que ela funcione como atenção primária, porque a atenção primária é para fazer prevenção. Às vezes o que a gente vê muito é um preconceito, né? Esse estigma que a gente vem falando está muito disseminado, inclusive nas próprias instituições de atenção primária. Mas a atenção primária, sim, é para fazer prevenção e ela pode fazer muito mais prevenção do que um médico que está longe dela. Ou qualquer outro profissional de saúde que não esteja na atenção primária. Eu quero pedir desculpa aí, porque não tem condição nenhuma de respondermos a todas as perguntas que estão aqui. São centenas de perguntas que estão chegando aqui, fica difícil, mas eu vou dar uma leitura rápida, até em respeito a algumas pessoas, para poder tentar ajudar o que puder. Doutora Letícia, bem explícita, parabéns, excelente tema. Doutora Vânia, trabalho excelente, respostas muito claras. A Miriam Pereira pergunta assim: tem como psicólogo se filiar à ABP? E ela já dá uma risadinha logo depois, risos e tal. É uma associação de médicos psiquiatras, não tem, mas a ABP é completamente aberta em todos os seus eventos para participação de todas as categorias
profissionais, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, porque nós queremos trabalhar sempre de forma multidisciplinar e interdisciplinarmente. Para nós é extremamente importante a participação de vocês, psicólogos, respeitando muito a profissão, e é extremamente valioso poder trabalhar conjuntamente com vocês. Aí, doutora da Bahia, muito boas suas explicações. Doutora da Bahia, doutora Vânia. Doutora da Bahia, viu, Vânia? Agora é a doutora da Bahia, viu? É, doutora da Bahia, imagine, hein? Pessoas se revirarão aí no túmulo. Qual a ação da BP quando médicos de outras especialidades tratam pacientes como se fossem psiquiatras? Isso eu respondo, Márcia Gamba. Ninguém pode proibir nenhum médico de fazer nenhum tipo de trabalho. Ele deve se sentir capaz ou não e responsabilizar pelas suas ações. Eu não me meto a fazer exame ginecológico, nem me meto a fazer exame oftalmológico, nem me meto a fazer dermatologia, porque eu sou especialista em psiquiatria. No entanto, o Conselho Federal de Medicina, quando uma pessoa é médica, ela pode atender em qualquer uma das especialidades, mas ela só pode se dizer desta ou daquela especialidade se ela tiver um registro chamado RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Assim como tem um número para o CRM, existe um número também de RQE para dizer que ele é especialista. O motivo disso é para você não ser enganado. Se não tem lá o RQE, você está tratando porque você quer. Agora, cada especialista atende na sua área. E aqueles que se propõem a atender em outra área que não é a área de especialidade dele, ele também está se responsabilizando por fazer aquilo. Quando você tiver dúvida se uma pessoa é especialista ou não, se ela tem RQE ou não, entra no portal médico do Conselho Federal de Medicina, joga o nome lá e vai aparecer em que área ele está registrado. Então, por exemplo, se você colocar Antônio Geraldo lá, vai aparecer especialidade em psiquiatria forense. São as minhas duas especialidades. Bom, não é bem isso. A minha especialidade, que é a psiquiatria, e a minha área de atuação, que é a psiquiatria forense. Porque você pode ter também como área de atuação psicoterapia, área de atuação psicogeriatria, mas o psiquiatra está habilitado a exercer todas essas atividades. Você só não pode se anunciar. Você não pode dizer, fazer propaganda de algo que você não é, porque você não é reconhecido no Conselho Federal de Medicina como tal, que é especialista em psiquiatria da infância, ou psicoterapia, ou psicogeriatria, ou psiquiatria forense. A gente pode ter várias dessas subespecialidades, mas a gente só pode registrar no Conselho Federal de Medicina 3. Eu acho que isso deve mudar, inclusive, porque é o que você tem a especialidade, você pode registrar. Aqui mais embaixo, Vânia, muito boa, muito obrigado pela resposta, um abraço. Eu não sei a qual resposta se refere, mas está agradecendo, nós agradecemos e queremos você aqui a semana que vem conosco. Tem como psicólogo aqui, já foi, tema importante, parabéns aos médicos que cuidam do nosso cérebro. E como lidar com a psicofobia no ambiente de trabalho? Essa é a última pergunta e eu vou abrir para começar com a Letícia respondendo. Como lidar com a psicofobia no ambiente de trabalho, Letícia? Esse é um tema bem complexo, né? Quando eu falei algumas vezes nas minhas falas a respeito do estigma no local de trabalho, a psicofobia é mais ou menos a mesma coisa. Eu não vejo espaço para isso mais em nenhum local, ainda mais no local de trabalho. Isso é desinformação, psicofobia é igual a desinformação. E caso você sofra isso, você sinta que você está sofrendo psicofobia, é importante você procurar o setor de medicina do trabalho, de saúde e segurança do trabalho da sua empresa, quando essa tiver, ou o setor de recursos humanos, e expressar, tá? Porque a psicofobia no local de trabalho, ela, na maior parte das vezes, ela configura um assédio. Então, é difícil, é um tema mais complexo. Muito bem. Agora, doutora Vânia, suas considerações a respeito dessa pergunta. Olha, eu acho que a gente, estou pensando aí como profissional, né? Como médico do trabalho, como alguma
né? Eu acho que a gente pode fazer, né, campanha, a gente pode trabalhar dessa forma, educando as pessoas para que não tenham realmente esse estigma. Como a Letícia falou, ela é um tipo, não é, de estigma, é um tipo de discriminação, e se nós fizermos campanha, se nós estivermos falando sobre isso, sobre essa psicofobia, isso vai amenizar isso. Em última instância, realmente, você vai procurar o médico do trabalho, vai procurar o RH. Mas o mais importante é que nós médicos ou nós profissionais de saúde estejamos voltados para educar as pessoas contra a psicofobia. Muito obrigado, doutora Vânia. Vamos voltar lá com a doutora Letícia. Doutora, nós já estouramos aqui o nosso tempo, volume de perguntas realmente muito grande. Eu gostaria de pedir, por gentileza, as suas considerações finais sobre a participação aqui hoje. Agradeço novamente a ABP pelo convite, agradeço aos colegas que participaram, doutor Antônio Geraldo, doutora Vânia, agradeço os telespectadores, a participação de todo mundo. Realmente é um tema de muito interesse, de importância ímpar, e a criação por parte da ABP, da Comissão de Psiquiatria do Trabalho, ela mostra o tanto que a ABP tem se preocupado com o tema, como ela pretende trabalhar para desenvolver pesquisas e ações nesse campo. Dentro da psiquiatria do trabalho, a gente tem que entender que a medicina do trabalho, ela atua junto, função extremamente importante, as duas têm que atuar em conjunto, e essas são as duas áreas que estão dentro das organizações cuidando do ambiente laboral e dos trabalhadores. E entender que nós temos ferramentas que podem ser utilizadas. Temos a questão farmacológica, um telespectador perguntou, não deu para responder. Tem a questão farmacológica, que aí o médico assistente, o psiquiatra, ele vai conduzir, caso necessário, e tem todas as outras medidas não farmacológicas. Então, nós temos dentro da psiquiatria um arsenal de coisas a ser utilizada. A gente tem conceitos de psiquiatria positiva, medicina e estilo de vida aplicada à saúde mental, mindfulness. Então, é um mundo, tá, gente? Essa área é um mundo, a gente não esgota aqui. Eu entendo que talvez a gente esteja começando. E agradeço novamente. Ok, doutora Letícia, em nome da ABP, muito obrigado. Continue, por gentileza, conectada conosco aí no link. Vamos lá com a doutora Vânia de Aguiar, direto da Bahia. Doutora Vânia, muito obrigado. Suas considerações finais? Olha, também agradecer a ABP, o convite, a poder ter participado também, né, com Letícia, com Antônio Geraldo. É importante o tema e a gente, como Letícia mesmo falou, concordo, nós estamos apenas começando. Isso é uma área extensa, eu trabalho nessa área há muito tempo. Eu não vou declarar a idade aqui, né, mas desde a mesma época do meu mestrado. Então é importante, e essa forma de discussão pela ABP-TV facilita a participação de todos. Né? Eu acho que é muito bom e sempre à disposição para ajudar nisso aí. Boa noite. Muito obrigado, doutora Vânia. Volte sempre aqui ao ABP-TV. Nós recebemos também o presidente da ABP, doutor Antônio Geraldo da Silva, também presidente da APAU. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, a doutora Vânia, agradeço também muito, professora titular da Universidade Federal da Bahia, a doutora Letícia também, agradeço muito, ela é psiquiatra e médica do trabalho, isso é bastante interessante. Mas eu queria, para finalizar, fazer uma consideração para que possamos pensar melhor sobre o que falamos aqui hoje. Olha só, o PIB do Brasil é cerca de 2 trilhões, o PIB da China é cerca de 12 trilhões. Dos Estados Unidos, 18 trilhões. Ok? As perdas até do 2030, as perdas cumulativas relativas à questão da doença mental, vai dar cerca de 30 trilhões. 30 trilhões. Somado o PIB da China e dos Estados Unidos. Muito bem. Para erradicar a fome no mundo, a gente precisa de 30 bilhões de dólares. Só para vocês terem ideia.
a perder em um ano com as questões da doença mental, dá para erradicar a fome do mundo por um século. Então eu acho que os nossos dirigentes, eu acho que nossos políticos, eles precisam prestar atenção maior na saúde mental da nossa população, que ainda continua muito ruim. Nós precisamos melhorar muito, nós precisamos fazer muito pela nossa população. E o ABP-TV tem esse papel, ele é aberto a toda a população. Aqui é para diminuir o preconceito, aqui é para acabar a psicofobia, aqui é importante para que a população, não importa se é ou não associado da ABP, mas que possa participar conosco aqui do programa, trazer perguntas, trazer questionamentos, fazer sugestões. Acho que tudo isso é extremamente importante. Vânia, Letícia, espero vê-las em breve aqui novamente. É a minha primeira participação nesse ano. Eu pretendo voltar aqui mais vezes e trazer temas importantes como esse e outros temas que nós temos. E quem constrói a ABP-TV, quem indica os temas do ABP-TV é você. Você que nos assiste, é você associado da ABP. Manda proposta de temas aí, tem tempo ainda, vamos continuar um tempo aí para você mandar, é possível mandar proposta de temas. Nós vamos pegar isso e vamos levar para a nossa diretoria, para a nossa comissão do ABP-TV, para aprovar os temas e trazer aqui para falar para vocês. E quero lembrar que nenhuma das doutoras receberam nada para trabalhar aqui essa noite, nenhuma das doutoras receberam a não ser trabalho. Isso que nós fazemos na ABP, trabalho voluntário. Isso é extremamente importante e acho que devemos fazer assim. Cada um de nós fazendo a nossa parte, nós podemos fazer um mundo melhor. É isso que nós buscamos, é isso minha meta de vida, é isso a minha missão. E vamos levar isso para sempre. Ok, doutor, muito obrigado. Na próxima terça-feira, às 20h30, estaremos de volta. Até lá.